Graças a Deus, que a paz de Cristo Jesus possa reinar no coração de todos vocês que estão agora acompanhando esse vídeo. E eu vim aqui para compartilhar uma palavra segundo a vontade de Deus. E essa palavra encontra-se no livro de João, capítulo 6. Fala assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A Bíblia diz que Jesus, depois de deslocar de um certo local, a palavra de Deus diz que uma multidão de pessoas iam atrás dele, estavam indo atrás dele, seguindo ele. E a Bíblia diz porque eles viram com os olhos, eles foram testemunhas oculares de milagres extraordinários, curas de enfermidades, pessoas que sofriam de doenças incuráveis, era curada através do poder que saía de Jesus. A Bíblia fala que ele colocava a mão nos enfermos, e os enfermos eram curados. Ele determinava com apenas uma palavra, e as pessoas eram curadas também, através do poder da palavra. Eu quero chamar a atenção de todos vocês para um Deus que pode fazer milagres, um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Eu quero chamar a atenção sua, meu irmão, minha irmã, que para Jesus Cristo não há coisas impossíveis, porque Ele pode todas as coisas. Jesus Cristo pode todas as coisas. E Ele é o único que pode salvar. Sempre gosto de deixar essa observação da salvação, porque o que Ele mais quer é te salvar. É fazer com que você venha morar com Ele para todo sempre no reino de Deus. Então a palavra de Deus diz que as multidões seguiam Jesus, porque elas via ali com os próprios olhos o que Ele era capaz de fazer, né? O poder de Deus. Elas viam coisas extraordinárias. Paralítico andar, cego enxergar, morto ressuscitar, mudo falar, surdo ouvir, leproso ser purificado, pessoas sendo libertas de espíritos malignos, dentre outras coisas, né, que Jesus operava. Coisas extraordinárias ele fazia. Então essas pessoas seguiam ele, essas multidões, né, de pessoas. Aí a palavra de Deus diz no versículo 3: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Então, aquela multidão que vinha ter com Jesus, né, aquela multidão de pessoas que vinham ter com Jesus, elas estavam indo atrás de Jesus. A Bíblia diz que Jesus subiu para o monte e lá ele se assentou-se com seus discípulos. E de lá ele conseguia ver aquela multidão de pessoas que estavam vindo ao encontro dele. Lá de cima, né? Ele avistou aquela multidão de pessoas vindo lá ter com ele. Vamos continuar a palavra? Versículo 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então, Jesus, ele vendo aquela multidão vindo de lá ter com ele, ele virou para um dos seus discípulos, chamado Filipe, e disse assim para Filipe: Filipe, onde a gente vai comprar tanta comida? Onde a gente vai comprar comida para dar para esse povo? Aonde compraremos? Observa bem, ele virou para um dos seus discípulos, chamado Filipe, e disse: aonde compraremos comida para esse povo, para dar para esse povo? Aonde? Continuando a palavra, versículo 6, mas dizia isto para o experimentar. Jesus estava colocando a fé de Filipe em prova, colocando a fé dele para ser provada, a fé de Filipe, dizendo assim: Filipe,
E agora? Onde que a gente vai comprar comida para dar para tanta gente? Diga aí para mim. Há momentos na nossa vida que Deus coloca a nossa fé em prova, que Deus testa a nossa fé, que Deus prova a nossa fé, para ver qual que vai ser a nossa reação, a nossa atitude, para ver se nós verdadeiramente acreditamos que Ele é Deus, que Ele pode, que Ele faz o impossível acontecer, que para Ele não existe coisas difíceis, para Ele não, para Deus não existe coisas difíceis. Para o homem, Jesus falou, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque não existe coisas impossíveis para Deus, porque Deus pode todas as coisas, Deus pode tudo, Deus é capaz de fazer o impossível acontecer, porque Ele é Deus, e nada para Deus é impossível. Então, humanamente falando, não tinha como alimentar aquela multidão de pessoas, não tinha como. Em outras passagens, a Bíblia fala que o dinheiro não era suficiente para comprar comida para tanta gente. Não era. Então Filipe apavorou, ele ficou preocupado. Ele falou, e agora? O que eu vou fazer? Imagina. Jesus falou bem assim para ele, Filipe, aonde que a gente vai comprar comida para tanta gente? Para essa multidão aí? Fala para mim. Aonde? E o lugar é deserto ainda. Não só para Filipe, como para os demais que estavam ali também. Mas a Bíblia coloca aqui, né, como Filipe, como se ele virasse para Filipe, falasse especificamente para Filipe. Mas Filipe não estava só ali. Os outros apóstolos, os outros discípulos estavam ali também. E Jesus disse para Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Para esse povo. De repente Deus está falando aí para você agora, nesse momento. Deus está falando no seu coração. Como que você vai fazer para pagar essa dívida? Como que você vai fazer para sair dessa situação? Como que você vai fazer para resolver esse problema que você está enfrentando no momento? Como que você vai fazer? Aonde? Da onde você vai tirar? Aonde? Deus está falando no seu coração. Deus está falando no seu coração e está provando a sua fé. De repente, você está vivendo o mesmo que Filipe viveu naquele momento. Porque humanamente falando, eu volto a repetir, não tinha como dar de comer para tanta gente. Era gente demais. E o que eles tinham lá com eles não era suficiente para matar a fome daquele povo. Não tinha. É como você estivesse passando por uma situação pelo qual aquilo que você tem agora no momento não é o suficiente para resolver essa situação que você está vivendo. E Deus vai traduzindo aí no seu coração e revelando no seu coração o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Porque Deus, Ele revela, Deus fala conosco através da palavra dele. Não precisa eu entrar muito em detalhes aqui, porque eu já sei que Deus já está traduzindo aí no seu coração. Então vamos continuar a palavra. Versículo 6. Mas dizia isto para experimentar, ou seja, para provar a fé dele. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus estava só testando a fé de Filipe, só para ver qual seria a reação dele, como ele ia reagir, enfim. Mas a Bíblia nos deixa uma observação aqui, que Jesus ele já estava decidido a manifestar o poder dele naquele lugar.
Ele já estava decidido fazer o impossível acontecer. Ele já estava decidido fazer o milagre acontecer, o impossível acontecer naquele local. Ele já estava decidido. E quando Jesus ele já está decidido, nada impede. Porque ele já está decidido. Ele vai fazer e ponto final. Ele vai fazer acontecer e acabou, não adianta. Porque ele já está decidido fazer. Então a Bíblia deixa essa observação que ele já estava ali decidido fazer acontecer o milagre. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Tá vendo? Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Filipe falou: que tem aqui não é suficiente não, traduzindo. Em outras palavras, né? Traduzindo, ele quis dizer o seguinte: o que tem aqui não dá. E tem que ter esse tanto aqui para sustentar, ou seja, matar a fome dessa multidão aí. É gente demais. Falou para Jesus. Continuando a palavra. Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, aí André tomou a palavra, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí André ele falou assim: Jesus, mestre, aqui tem um menino, e esse menino que está aqui, Jesus, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Foi o que eles conseguiram ali. Eles conseguiram achar um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele conclui dizendo assim, o André. Aí André conclui dizendo assim: mas isto que é para tanta gente? Mas Jesus, o que é 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Traduzindo para você entender. Isso aqui não dá nem para um de nós, ou seja, para Pedro. Eu posso colocar aqui Pedro, Filipe, dentre outros ali. Só fulano de tal come tudo, só ele sozinho. Agora me diga, o que é 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Você deve conhecer pessoas que comem muito, né? Então, 5 pães e 2 peixinhos não dava praticamente para nada, traduzindo. É isso que ele quis dizer. Isso aqui não dá para nada, não. Ou seja, não vai adiantar. Porque eles estavam no momento vivendo ali o carnal, ou seja, eles estavam vivendo o terreno. Eles estavam vivendo o mundo terreno aqui. Eles não conseguiam viver ali no momento o sobrenatural. Eles não conseguiam enxergar com os olhos sobrenaturais, e sim com os olhos carnais. Porque eles colocaram bloqueio. Ainda que eles bem sabiam que ali com eles estavam aquele que pode todas as coisas. Mesmo estando com eles ali, aquele que pode todas as coisas, aquele quem, pastor? Jesus. Aquele que pode tudo. Mesmo assim, eles colocaram dificuldade, eles falaram que não tinha solução para aquele problema. Essa é a tradução. Não tinha solução. E eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, hein? E eram eles mesmos que viam mais coisas acontecer. Porque eles acompanhavam Jesus de perto ali, eles viam Jesus operando milagres, fazendo coisas extraordinárias acontecer.
Vamos continuar a palavra? Então André falou, mas o que é isso para tanta gente? Isso aí não dá para nada. Versículo 10. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Muita gente, né? Aqui a Bíblia só fala só acerca dos homens, fora crianças e mulheres, né? Falando aqui 5.000 homens, mas fora as crianças e as mulheres. Então, somando tudo aí, ia dar muito mais do que isso. Muito mais. Jogando a matemática aí de 20.000 para lá. Ou seja, era gente demais naquele local. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Ou seja, Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e fez com que aqueles pães e aqueles peixes viessem multiplicar, viesse aparecer uma multidão de pão, uma multidão de peixe, para que viesse ali sustentar, matar a fome de todas aquelas pessoas que foram ter com Jesus, que vieram ter com ele, que vieram atrás de Jesus. E essas pessoas, em outras passagens, né, fala que elas estavam já dias sem comer. Já tinha dias ali sem comer. Elas estavam exaustas, cansadas, fracas, de fome. E em outras passagens fala que os discípulos chegaram até Jesus e pediram para Jesus despedir o povo, porque não tinha como dar de comer para aquele povo. Jesus despede o povo, porque o lugar é deserto, já é tarde, e não tem comida aqui para dar para eles, não tem. Traduzido, pra vocês entenderem. E Jesus falou, não vou despedir eles, não. Porque esse povo aí já tem 3 dias que eles permanecem comigo, e eles estão 3 dias sem comer. E se eu despedir eles do jeito que eles se encontram, da forma que eles se encontram, eles vão morrer no deserto. Eles vão acabar morrendo aí no deserto. Não vou fazer isso. Jesus ele já estava decidido a manifestar o poder dele, ou seja, fazer com que aqueles pães e aqueles peixes viessem multiplicar. Deus ele faz com que o pouco venha tornar-se muito. Deus é aquele que pega do pouco e faz o pouco tornar-se muito. Deus é aquele que pega a pessoa que está lá embaixo e faz ela sentar na mesa dos príncipes. Ou seja, Deus pega a pessoa lá do pó e exalta ela. Deus faz coisas extraordinárias acontecer. Deus é Deus, gente. Deus pode tudo. Você pode ter certeza disso. Que para Deus nada é impossível. Eu volto a repetir, para Deus nada é impossível. E a Bíblia diz que ele fez uma multidão de pão e de peixe aparecer ali. Olha lá. Versículo 12. E quando já estavam fartos, eles comeram até fartar, até ficar bem satisfeito. Disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O Deus a quem nós servimos é o Deus da multiplicação. É o Deus que faz com que de 5 pães e 2 peixinhos venha tornar-se uma multidão de pão, uma multidão de peixes. Mas é o Deus também que não aprova desperdício, né? Desperdício.
Olha lá, para que não se perca, para que não venha ter desperdício. Recolhei os pedaços que sobraram, para que não venha ter desperdício. Traduzindo, para você entender. Aí já entra outra revelação, né? Tem pessoas que têm muito, e desperdiça muita coisa. Certa vez eu assisti um noticiário que falou que a comida que os americanos desperdiçavam daria para matar a fome num país lá. Um país da época, o país mais pobre do mundo na época. Isso foi muitos anos atrás. Nem convertido eu era, na época eu não era evangélico ainda. E eu fiquei assistindo aquilo lá, eu achei tão interessante. Eu não sendo evangélico, né? Eu assisti aquele noticiário, eu achei tão interessante. Eu falei, nossa, então quer dizer que se os americanos pegassem toda essa comida que eles jogam fora, daria para matar a fome de todo aquele povo da África, aquele povo daquele país da África. Eu não recordo o nome do país, mas é um país africano. Um país africano. Daria para matar a fome de toda aquela população. Só o desperdício dos americanos no alimento. Na época, quando eu assisti aquele noticiário. Então você vê que Jesus é um Deus que não aprova desperdício, né? Olha lá, para que não se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Tá vendo aí? Que sobraram aos que haviam comido. O que sobrou. Então ele é o Deus que faz com que o milagre venha acontecer, venha multiplicar e venha sobrar ainda. E ainda venha ter sobra. Sobra. Você que está endividado, de repente você está pensando, como que eu vou fazer para pagar minhas dívidas? Jesus é a solução. Jesus é a solução. Mas é claro que depois que você conseguir pagar a sua dívida, você tem que, se caso você adquiriu essa dívida por falta de vigilância, eu digo, né? Você venha vigiar, venha pedir para Deus te dar sabedoria para você não acabar se endividando de novo. Mas uma coisa eu te digo, ele tem um poder para tirar você dessa situação, para dar condição para você pagar todas essas dívidas que você está no momento, que você está enfrentando na sua vida. Jesus ele tem o poder para fazer multiplicar e você conseguir pagar todas as suas dívidas. Aí de repente você fala assim, mas eu acabei ficando endividado, não porque foi erro meu, mas por causa da crise, por causa do que aconteceu lá atrás, depois daquela enfermidade que afetou o mundo todo. Eu acabei tendo um sério prejuízo. Eu acabei me endividando. Porque eu acabei sendo atingido por essa crise mundial. Mas Deus, do mesmo jeito que Deus tem o poder para fazer com que aquele que acabou se endividando por falta de vigilância, fazer com que aquele que acabou se endividando por falta de vigilância venha conseguir pagar todas as suas dívidas, Deus tem o poder para fazer você também pagar. Você que foi atingido, né, vitimado, né, por alguma coisa ruim que aconteceu no país, no mundo, enfim. Deus tem o poder para tirar você dessa situação. Deus tem o poder para mudar a sua história, fazer com que você venha prosperar e venha pagar todas as suas dívidas. É isso que Deus está dizendo. Aqui Deus está falando de um milagre financeiro.
Essa palavra aqui é muito voltada para a área financeira, né? Sustento, alimento, enfim. Continuando a palavra, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Depois daquele milagre que Jesus realizou, da multiplicação do pão e do peixe, que ele fez peixe e pão aparecer para todo lado, aqueles homens que se encontravam ali, aquela multidão de pessoas que viram com os próprios olhos o que Jesus fez, aquela multidão de pessoas que testificaram, que foram ali testemunhas oculares, elas ficaram impactadas, elas ficaram arrepiadas, elas ficaram impactadas com aquele milagre, com o sobrenatural de Deus, que é o Deus que pode tudo. E eles disseram, eles disseram assim: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. É forte, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então Jesus percebeu que eles queriam fazer dele rei, que eles pensaram assim: não, esse aí sim, esse sim tem que ser rei, esse tem que ser o nosso rei, esse tem que reinar sobre nós. Por quê? Ele vai fazer parecer pão e peixe. Ele faz coisas extraordinárias acontecer. E essas pessoas, elas já tinham visto lá atrás outros sinais, como o paralítico andar, cego enxergar, entre outros milagres acontecer. E agora elas testificaram e viram a multiplicação do pão e do peixe, ou seja, na área financeira, traduzindo. Essa foi a palavra que Deus entregou. E eu senti no meu coração para compartilhar essa palavra com todos vocês que estão aí do outro lado agora assistindo. E você pode ter certeza absoluta que para Ele quem, pastor? Jesus, Cristo, o nosso Salvador, nada é impossível. Porque Ele, Jesus, pode todas as coisas. E há momentos que Ele prova a nossa fé, como Ele provou a fé de Filipe, dentre os outros que estavam ali também. Dizendo: aonde compraremos comida para dar para esse povo? Fique na paz em Cristo Jesus.